o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós. Nós vamos endereçar nossos pensamentos melhores possíveis para o nosso Pai Celestial em agradecimento, coração repleto de amor e agradecimento por essa vida que Ele nos proporciona. Agradecer pela presença do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos orientando amorosamente e pedindo para todos os dias conseguirmos enxergar as dádivas divinas que chegam até nós e desenvolvermos uma imensa gratidão em nossos corações. Que assim seja. Bem, vamos começar? Nós vamos estudar hoje juntos o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo 21, que fala de falsos cristos e falsos profetas. Já nos alertando Jesus, naquela época, 2000 anos atrás, para aquilo que vivenciamos há tanto tempo e vamos ainda vivenciar tempos afora. Por que ele nos alertava? Nós vamos hoje estudar item de 1 a 3, que fala assim, conhecereis a árvore pelos seus frutos. Mas como analisar os frutos de uma árvore? Como saber se eles são bons ou são ruins? E ele fala a palavra mágica, conhecer da árvore. Então ele está nos concitando a fazer uma análise de juízo, de valores, mas tendo que parâmetros? Como nós vamos saber se aquilo que nós estamos vendo, se aqueles frutos são realmente bons? Ou se eles não são bons? São bons frente a que fatores? Então, nós temos que esse parâmetro é o nosso Evangelho. São as palavras, as lições amorosíssimas que o nosso Mestre deixou para a gente. Vivenciou e alguém relembrando aqueles momentos maravilhosos que foram passados de início, contados, uma cultura mais oral, foram escritas bastante tempo depois de Jesus ter ido embora. Mas chegam aos nossos dias com os valores reais que ali estão lançados. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, Perdoar sempre, dar a outra face, não guardar rancor, não guardar mágoas. Então foram as lições maravilhosas que ele veio nos ensinar. Mas ele naquela época já sabia que haveria o quê? Deturpações, aproveitadores, enganadores, fraudulentos que viriam nos enganar. E por que ele já sabia? Primeiro porque ele era um espírito superior, um Cristo, um ungido de Deus, aquele que foi preparado para fazer caminhar a humanidade da Terra, aquele que assistiu às energias que formariam a Terra se condensando para formar esse belo planeta, essa bela escola que nós somos frequentadores. Então ele já sabia, nós somos espíritos imperfeitos. Ele tinha conhecimento de tudo que viria no futuro. Sabemos que é uma característica do espírito imortal. Todos nós somos espíritos imortais. Todos nós vamos um dia ter essas características em potencial cada vez mais elevado conforme formos nos elevando na escala evolutiva. É como alguém subir numa grande montanha que lá do alto consegue perceber a estrada onde estão ali os transeuntes, estão passando. Ele sabe o que acontece no início da caminhada, no meio da caminhada e no fim da caminhada. Ele está bem mais alto. Então, passado, presente, futuro é uma coisa só, um presente. Existe, não é? Então, ele já estava prevendo o que nós vimos que já aconteceu. Suas palavras foram deturpadas, muitas deturpadas. O sentimento que envolvia aquelas lições. Se não fosse assim, não teríamos tido a Inquisição, tantas guerras religiosas, tantas mortes. Por incrível que pareça, esse mundo cheio de falsos cristos e falsos profetas, ele tem um percentual muito pequeno de seres materialistas, que se dizem materialistas.
né? A grande maioria tem uma religião, seja ela qual for. São várias as religiões presentes na Terra. Todas, vamos deixar bem claro aqui, com o seu cerne, com a sua essência, perfeitamente idênticas. Amar a Deus, amar ao próximo, só fazer o bem, facilitar a vida dos irmãos do caminho. Isso é o que todas as religiões pregam. Há coisas que são mais superficiais, seus dogmas, né? São superficiais, não são cerne. E aí a gente faz avaliações erradas, age de forma errada e muitas pessoas criam preconceitos, porque nós somos preconceituosos, né? Ainda é uma característica de espíritos imperfeitos. Mas como então conhecer se a árvore está dando bom fruto ou não? Se aprimorando, estudando o Evangelho. Aquilo que muita gente não gosta de fazer, que é ler, é estudar, é buscar a informação. Quanto mais buscamos saber, conhecer, melhor se torna o mundo, maior, amplidão. A gente começa a perceber o quanto é maravilhosa essa terra, essa vida, esse Deus. Kardec, né, ao ouvir as vozes do além, trazendo as informações sobre a vida espiritual, a lei de causa e efeito, lei do progresso, lei do trabalho, lei do amor, a fundamental, né, ele estava fazendo com que a filosofia, que é aquilo que pergunta, a filosofia pergunta, indaga, olha para todos os lados e só perguntas. A ciência vem, com o tempo, responde. E a união dessas duas coisas nos levam à religiosidade. Não nos levam a uma determinada religião, mas à religiosidade. Acreditar que tem um ente superior que nos abraça, que nos protege, que nos orienta e, mais do que tudo, pela doutrina espírita, sabemos, aquele que se colocou em nós, porque ele está presente em tudo. Aponte-me um lugar onde Deus não esteja. Ele está em todos os lugares, está em nós também. Precisamos apenas reconhecê-lo em nós. Vermos a grandeza que Jesus já nos falou dela. Sois deuses, façais brilhar a vossa luz. Mas nós teimamos, né, estar ainda paralisado naquela zona de sombra. Aquilo da nossa selvageria primitiva, a luta pela vida, toda a estrada evolutiva, né? E que está lá guardadinha no nosso inconsciente, são as nossas experiências, né? E que determinam ainda o nosso comportamento. Somos ainda imperfeitos. Por que somos imperfeitos? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos não são ainda elaborados para se adaptarem à principal lei da vida, lei do amor. Então, são muito egoístas ainda, vaidosos, orgulhosos, invejosos, né? Em graus diferenciados, mas infelizmente somos. E foi por isso que Jesus disse que viriam os falsos cristos e os falsos profetas. Kardec, ele sempre nos instruiu, né? Nos avisou, nos concitou a estudar, a compreender, a entender o mundo que nos cerca, o porquê da nossa vida. O que faço eu aqui? Os espíritos perguntaram, foram perguntados sobre isso e responderam. Então, esses falsos profetas, esses falsos cristos, eles aparecem porque eles respondem, né? Eles atendem aquilo que solicitamos através dos nossos pensamentos e desejos. Somos o que pensamos. Criamos ao nosso redor um campo eletromagnético com os nossos pensamentos, que pode ser uma carapaça protetora contra falsos profetas e falsos cristos. Mas nós ainda estamos nesse entremeio de sentimentos já razoavelmente bons e caindo naqueles ainda ruins. Então, esses espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que gostam de enganar, de burlar, de fraudar, eles se aproximam de nós. Então, vamos ter vários companheiros, né, irmãos, convivendo conosco e falando daquilo que não sentem, pregando aquilo que não fazem.
prometem coisas que não podem realizar. Quantas pessoas são enganadas, perdem seu dinheiro, seu tempo, fazem doações de suas casas, de suas propriedades, para verem um falso profeta, um falso Cristo, trazer benefícios, fazer com que seus desejos sejam realizados. Se deixam enganar porque pensam que as coisas na vida acontecem dessa maneira, que alguém possa tirar do nosso caminho as pedras que nós colocamos. Mas já aprendemos a doutrina exaustiva nisso, que nós somos livres, temos liberdade de ação. Mas nós temos responsabilidades com as consequências de nossas ações. Então não haverá nenhum irmão, seja ele ungido por Deus ou não, que venha tirar de nosso caminho aquilo que nós colocamos. Se assim fosse possível, nós nunca cresceríamos. Faríamos as nossas artes, destruiríamos determinadas coisas e depois buscaríamos o auxílio de alguém que fizesse a limpeza por nós, realizasse o trabalho por nós. E, como nos víamos livres disso, continuaríamos a fazer indefinidamente as coisas erradas. Não. O pai, ele sabe dos seus filhos, da sua criação. Então, ele sabe que tudo tem o custo do trabalho. Então, o nosso aprimoramento, a nossa modificação moral e espiritual, ela precisa de um trabalho. Trabalho de autoconhecimento. Buscarmos, agora que nós estamos no século XXI, com a ciência, a tecnologia avançada, que nós não precisamos ter tanto medo das coisas que nos cercam, porque quando éramos primitivos tínhamos medo de tudo. A nossa inteligência ainda não tinha descoberto defesas contra as coisas que aconteciam em nosso derredor. Mas hoje nós temos uma vida fantástica. Vivemos anos e anos além daquilo que nossos avós, bisavós viveram. Temos as vacinas, determinados medicamentos, a ciência descobrindo coisas para facilitar a nossa vida. Temos a comunicação em tempo real com todas as partes do mundo, o conhecimento chegando até nós. Temos tudo. Mas agora é o momento dessa transição planetária. Viemos aprendendo, caindo e levantando, chorando e sorrindo. A vida é uma colcha de retalhos, né? Cada pedacinho no seu formato, no seu colorido, a cada momento. Mas no final é um trabalho estupendo, lindo, nas cores escuras e claras, nos sorrisos e nas lágrimas. Nós nos construímos assim. Então, ninguém pode nos prometer nos livrarmos de coisas que são impossíveis nos livrarmos. Então, nós devemos deixar de ter essa inocência de achar que vamos fazer algo errado e alguém vai consertar. Então, nós temos que fazer um conserto. O que é a vida, essas existências na Terra? Séries da escola. A gente entra ali naquele estado primitivo, mal sabendo falar, sem ler, né? E aos poucos nós vamos adquirindo pequenos conhecimentos, habilidades, vamos começando a desenhar as letrinhas, juntar letras, formar sílabas, formar palavras formarem frases, e aí vamos. Tudo é paulatino, é lento. Erros não podem ficar para trás. Não é? Tanto é assim que nas escolas que você passa de uma série para outra, tem aquilo que se chama, para não prender muito tempo o indivíduo, que às vezes foi bom em várias matérias, dificuldade em uma ou duas, vai para a dependência, passa para a série seguinte, mas deve aquelas matériazinhas, tem que estudar aquelas matérias e tem que só ter a prova para saber se vai adiante ou não. Então, é o que fazemos aqui na Terra? A gente está devendo, estamos em dependências em inúmeras disciplinas,
Mas Deus permite que a gente passe numa outra existência, à frente um pouquinho, adquirindo mais conhecimento, convivendo com pessoas que estão mais avançadas do que nós, para que elas passem aquelas lições para nós, mesmo que ainda estejamos presos àquelas lições mal aprendidas do passado. E nós vamos nos livrando, né, passando com resignação. Porque é isso que a doutrina espírita nos traz, resignação. Não tem aí um salvador da pátria. Nós somos os nossos próprios salvadores. Nós nos enfiamos nos problemas e nós saímos deles fortalecidos. Então, enquanto nós formos tão ignorantes, enquanto nós formos de tal forma preguiçosos, me desculpem o termo, nós vamos relegar a outra solução dos nossos problemas e vamos pagar. Então, eles vão aparecer, ou buscando ganhos materiais, dinheiro, propriedade, nos enganando de toda maneira, mas não existe só esses falsos profetas pensando em ganhar dinheiro em coisas materiais. Tem aquele que é tão vaidoso que ele quer ganhar o quê? O poder de influenciar vocês, ou a todos nós, nos influenciar. Receber os elogios, mas é maravilhoso, é fantástico. Ele é poderoso. Quantos? Em todas as religiões, inclusive a nossa. Nós já vimos que utilizaram muito mal os seus poderes mediúnicos, né? Aquele dom que a gente recebe. Aliás, todos nós sabemos que todos somos médiuns. Todos nós temos condições de nos relacionarmos e nos relacionamos com o mundo espiritual, porque é aquele que permanece. Aqui é uma estadia numa escola que nos prepara para a vida lá. E lá são as escolas mais avançadas, que precisa de toda a nossa amplitude espiritual, da nossa mente, para que a gente aprenda lá e venha exercitar aqui, testar aqui, fazer provas aqui. Então, meus irmãos, a vida, ela é rica de oportunidades para todos nós. É a gratidão todos os dias e a atenção, porque não são só esses poderes, tem aqueles que se aproximam de nós querendo o quê? As honras. Se juntam, nós vivemos, nós não estamos separados dos espíritos desencarnados, todos acreditam, sabem disso. Eles convivem conosco e vão conviver conosco de acordo com aquilo que somos, em termos do que pensamos. Qual é o nosso campo magnético? São as cores que vibram mais intensamente no nosso campo áurico? Isso determina as nossas visitas. Então, esses nossos irmãos, eles estão à nossa volta, percebendo os nossos pensamentos, né? E olham para mim e percebem assim, ela gosta dos elogios, é vaidosa. Então, eles vão se aproximar de pessoas e pessoas e pessoas à minha volta e vão fazer com que elogie, que me achem fantástica, maravilhosa, solucionadora de problemas. Olha, tomei o passe com você e foi maravilhoso, me senti tão bem, né? Parece inofensivo e né? Não há talvez nem intenção da pessoa, ela nem imagina que possa estar sendo veículo para que a pessoa caia, né? Na vaidade. Porque em todos os lugares, né, religiosos, é a formação de diversos grupos, geralmente um pouquinho antagônicos, justamente porque é aquela verdadeira fogueira das vaidades. Cada um quer ter mais razão, cada um quer ter maior entendimento daquilo, cada um acha que trabalha mais do que o outro. Aí os falsos profetas lá da espiritualidade, né, eles vêm nos falar, nos doutrinar. Quantas mensagens recebidas nas mesas mediúnicas de Cristos, vários santos, né? Nádia, será que eles não se comunicam? Meus irmãos, eu pergunto, será que se nós tivermos um buraquinho na nossa rua, trazendo problema para o tráfego, será que será o presidente da República que virá solucionar esse buraquinho?
Ou existe uma outra autoridade responsável por essas coisas menores para permitir maior liberdade das outras autoridades? Certo? Mas vamos pensar na possibilidade, né? Vamos imaginar. Isso aí nós estamos longe de qualquer verdade, hein, gente? É só imaginação. Que Jesus viesse mesmo escrever ali por alguém. Ele nunca diria que era o Jesus. Porque ele compreende a nossa fragilidade. Ele saberia que aquele médium, ao receber primeiro o impacto daquele campo áurico, terrível, não haveria como, né? Ele teria que descer muito as suas vibrações mentais do seu campo áurico para isso acontecer. Mas ele nem diria, ele daria o conselho incognitamente, né? Abraçaria aquele médium, abraçaria todos ali à sua volta, deixaria a sua mensagem impregnada de automagnetismo, que nós sairíamos dessa reunião levando essas informações para casa, uma paz no coração, uma alegria, e a gente poderia até dizer, não sei de onde veio tanta alegria. Mas ele não diria que ele era o Jesus Cristo, né? Então, quantas e quantas vezes recebemos, né, essas mensagens? Quantos e quantos espíritos, por nossa vaidade, são colocados em posições inferiores? A gente acha que eles são inferiores. Preconceituosos. Então, são essas nossas características de inferioridade que permitam que hajam falsos cristos e falsos profetas. Esse acontecimento se baseia na nossa própria fragilidade moral, vamos dizer assim, com esses nossos erros. Aí eles vêm, né, e se aproveitam dessa fragilidade. Nem sempre, né, a gente pensa assim, a pessoa tem uma religião, aquilo ali já é um ponto a favor. Não, ele tem religião, ele é religioso. Nem sempre, né, meus irmãos? Sabemos disso. Os livros estão repletos de contos, a história está repleta de casos, né? Para termos religiosidade, nós temos que acreditarmos em Deus, né? Acreditarmos em Deus e fazermos tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo, que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar. Então, nós temos que colocar em prática aquele amor que ele veio nos dizer que existe, que é necessário, que é o caminho da felicidade. Nós temos que entrar naquilo que é a lei do amor. No dia que nós soubermos amar, não vamos mais estar diante de falsos profetas. Ele não terá nada em nós, não haverá sintonia. Os pensamentos são ondas eletromagnéticas que se conjugam por semelhanças de frequência. Quando pensamos bem baixos comprimentos de onda e frequência alta, é altamente energético. É por isso que os anjos, arcanjos brilham. Quando os nossos pensamentos estão voltados para o mal, para os conceitos materialistas, para os vícios, a nossa vibração, os nossos pensamentos, o comprimento de onda é muito longo, pouco energético, baixa frequência. E nós vamos nos ajuntando, atraindo todo mundo que está nessa situação. Mas quando todos nós começarmos a entrar naquela linha de compreender o que é o amor e vivenciar, não é falar de amor, né? Muita gente fala, usa essa palavra aí constantemente. Ah, fulano, eu te amo, te amo, te amo, te amo. É igual aquela história, não é todo mundo que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Porque esse sentimento maravilhoso se demonstra por gestos, pelo carinho, pela vontade de servir. Aquele olhar que encontra o do outro e percebe que há uma certa tristeza não habitual. Aquele irmão está passando por algo. Não vamos perguntar, vamos colocar a mão no seu ombro. Oi, meu querido, como está? Hã? Vamos mentalizar, se não tivermos muita intimidade. Não vamos nem colocar a mão no ombro, mas vamos pensar amorosamente e aquela nossa energia vai tocá-lo como uma carícia. Então, quando
estivermos nesse posicionamento, nós não vamos encontrar tantos falsos profetas, porque eles não terão base para agir. Nós não queremos mais encontrar facilidades. Sabemos que a vida não é construída com facilidade. Tudo tem um custo, por isso que existe a lei do trabalho. Para evoluir é custoso. A gente engatinha, fica de pé, a gente cai, levanta, até que um dia a gente corre, até que um dia a gente levita. Quando o nosso peso específico do perispírito for muito pequeno, nós estamos leves, nós estamos preenchidos pelo amor. Então, como eu estava dizendo, uma coisa é ter uma religião, uma coisa é ter religiosidade, é isso que a gente busca. Podemos ter isso sem nunca ter frequentado nenhuma igreja, nenhuma religião, mas termos essa noção do que é certo, do que é errado. E o certo é amar, é viajar nessas águas. Aí aquele falso profeta vai chegar para a gente dizendo que ele é Jesus, que ele vai solucionar nosso problema, que ele vai resolver nossos problemas financeiros e amorosos, que ele tem um recado da espiritualidade superior que se dignou a olhar para mim trazendo, né, um elogio, um agradecimento. Não vai chegar, porque ele vai perceber que não existe nenhuma vontade em mim de ser notada. Existe sim uma vontade em mim de eu me respeitar, de eu me querer bem, de eu observar meu mundo interior e perceber que ele já está florido, que lá brilha um pôr do sol maravilhoso e um amanhecer, que é sempre de esperança, sempre de confiança nesse Pai amoroso que nos dá infinitas oportunidades de aprimoramento. Então o Mestre Jesus um dia vai observar a Terra, né? Ainda falta um tempinho, né? Vem aí a regeneração, vai melhorar um pouquinho, e vai chegar um momento em que ele vai olhar a Terra. Não existe mais falsidade, a verdade é aparente, a gente se percebe. Assim como os espíritos conseguem nos conhecer olhando para o nosso campo áurico, nós seremos pessoas que, ao nos aproximarmos, sentiremos simpatia, ou mais ainda, empatia com o outro, porque estaremos habitando um mundo em que a maioria de nós estará pensando no bem, pensando no amor, fazendo todo o bem possível. Então a vida será muito, 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 muito mais fácil para nós, cheio de alegrias, né? Cheia de sucesso, porque o sucesso, o que é o sucesso? Todo mundo quer o sucesso, quero ter sucesso. Sucesso é olhar cada coisa que nos acontece, isso é o sucesso, e achar extraordinário. Eu acordei hoje todos nós que estamos aqui, acordando, estamos respirando, o ar penetra o nosso corpo livremente, sentimos o sol bater no nosso corpo, olhamos para a natureza, o céu estava maravilhosamente azul, aquele azul sereno lindo. Tomamos aquele nosso café da manhã, estamos trabalhando, estamos com energia para caminhar, para fazer os serviços domésticos, para ir para o trabalho, pegar o trem, pegar o ônibus, e tudo isso com alegria. Isso é sucesso. Vencemos as dificuldades, percebemos além do que nos acontece na matéria, nos percebemos livres, espíritos imortais. Sabendo qual a lição, já olhei, o professor pode dar a prova, eu estou preparado. Entendi o que eu tenho que fazer, entendi quem eu sou. Mestre Jesus, agora eu entendi. Realmente somos deuses. E estamos buscando, né, fazer brilhar cada vez mais essa nossa luz. Então nós temos que ser positivos. Nunca, nunca nos apresentarmos diante dos nossos irmãos de cara amarrada, ou maledicência, ou nos reclamando da vida, tudo é ruim. Tem gente que para tudo é ruim. Se chove está ruim, se faz calor está ruim, né? Se está sem emprego, chora desesperadamente porque está sem emprego. Mas se arranja um emprego, chora, reclama do horário, da condição,
do chefe, do salário que não é bom. Né? Então não há posição, ele não tem sucesso, ele não venceu essas etapas. Então, meus irmãos, eu gostaria imensamente de que nessa nossa transição, nessa nossa caminhada, dessemos menos ouvidos, né, a esses falsos profetas, falsos cristos, e observássemos dentro de nós o quanto há de falso também, que precisa ser modificado, né? Porque já entendemos, a doutrina está aí claríssima. Gênesis, livro dos médiuns, livro dos espíritos, evangelho, céu e inferno, informações não nos faltam. E Jesus disse, né? A quem mais fosse dado, mais seria cobrado. Então que a gente se prepare. E vamos nesse término agradecendo a Deus essa grande oportunidade de podermos falar, de podermos ouvir, de podermos estar interessados nessa doutrina maravilhosa. Agradecemos a Deus essa nova existência. Sabemos que teremos muitas e muitas e muitas outras e já agradecemos antecipadamente por toda a sua misericórdia, por todo o seu amor e que esse amor nós possamos senti-lo sempre, aumentando sempre a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!